Vamos falar hoje, então, sobre a operação historiográfica segundo Michel de Certeau. Esse é o segundo capítulo de um livro muito importante do Michel de Certeau chamado A Escrita da História. Antes de entrar no capítulo propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o próprio Michel de Certeau, quem é ele. Nasceu em 1925, ele faleceu em 1986 de câncer, aos 60 anos de idade. Nasceu em Chambéry, na Savoia, na França, e ele, depois de obter então o diploma de filosofia, ele fez uma série de estudos itinerantes entre as universidades de Grenoble, de Lyon e de Paris. Ele teve uma formação religiosa primeiro, que foi no seminário de Lyon. E em 1950 ele entrou na ordem dos jesuítas. Portanto, Michel de Certeau, ele foi a vida inteira um jesuíta. Ele fez os votos em 1956 e tinha inclusive o sonho de ser missionário na China. Acabou nunca indo, se dedicando mais à área da educação. Ele obteve o doutoramento dele em teologia pela Sorbonne, numa tese sobre a mística cristã. É muito interessante que tem, acho que na primeira entrevista, se não me engano, do Papa Francisco, ele diz que Michel de Certeau, para ele, é o maior teólogo para os dias de hoje. Ele era um jesuíta apaixonado pela antropologia, pela espiritualidade, pela linguagem, pela psicanálise, história, ciências sociais em geral. Então ele acabou se tornando um autor fundamental em várias obras sobre a religião, a história, misticismo, principalmente o misticismo dos séculos XVI e XVII. E ele deu aula em várias universidades do mundo, em Genebra, San Diego, Paris e em outros lugares, e fazia parte da chamada, então, terceira geração da Escola dos Análises. As principais obras dele, para aquilo que nos interessa, que é a historiografia, e que estão traduzidas para o português, são então esse do qual nós vamos tratar um capítulo hoje, que é A Escrita da História. Outro livro, A Invenção do Cotidiano. A História e Psicanálise entre a Ciência e a Ficção. E A Cultura no Plural. Então, em resumo, esse aí é o Michel de Certeau, um jesuíta cristão, e que foi marcado por uma discussão muito aprofundada a respeito da historiografia. É disso que a gente quer tratar hoje, então. Sobre o capítulo, então, que nós vamos tratar, que é a operação historiográfica. Antes, uma observação sobre o capítulo. Algumas partes do livro elas são um pouco difíceis de entender. Tá? Ele é um autor que usa muito da ironia também. Às vezes você não sabe se ele está elogiando ou se ele está criticando uma postura de historiadores. Porque geralmente ele está fazendo os dois mesmo. Ele é muito realista, então aquilo que ele diz que é uma característica, ele apresenta nas suas qualidades e também nos seus problemas, nas dificuldades disso. Além disso, ele faz muitas referências à filosofia, à psicanálise, aos debates internos da academia francesa naquele momento. Então, eventualmente, falta para o leitor o entendimento dos detalhes daquilo que ele está falando. Mas isso não deve nos assustar. Tá? Então, meu conselho, uma vez eu li isso num post no Instagram, que eu achei bem interessante, é seguir a contemplação do mar. Quer dizer, nós vemos apenas uma linha reta no horizonte, nada acontece ali. De repente passa, sei lá, uma baleia, você vê o movimentar na água. Daqui a pouco passa um navio, puxa, tem um navio passando ali. E é mais ou menos assim, você às vezes não entende nada, mas de repente vê uma baleia, isso fez sentido. Você se perdeu naquela imensidão de conhecimento, mas de repente passou um navio e você identificou. Então, faça isso. Às vezes o texto é muito difícil, você vai anotando as coisas que entendeu e essas te servem. Então nós vamos hoje tentar falar no Certeau dessas baleias e desses navios que fazem muito sentido para aquilo que nós fazemos enquanto historiadores.
O Certeau parte de uma grande pergunta inicial. O que fabrica o historiador quando faz história? Quando ele está dizendo história, o Certeau está falando da historiografia, ou seja, a ciência da história. Tá? Então o termo fabricar aqui ele é proposital. Existe um processo que torna uma matéria bruta, que é esse fato do passado, ou o vestígio desse fato do passado, que é transformado num produto, que é a matéria do historiador. E esse fabricar por Certeau, ele acontece dentro de uma relação entre três elementos que constituem que dão sentido, que permitem essa fabricação, que é um lugar, uma prática e uma escrita. Então eu vou citar o Certeau aqui, na página 66 da tradução que eu tenho. Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira necessariamente limitada, compreendê-la como a relação entre um lugar, um recrutamento, um meio, uma profissão, etc., procedimentos de análise, uma disciplina, e a construção de um texto, uma literatura. Nesta perspectiva, gostaria de mostrar que a operação histórica se refere à combinação de um lugar social, de práticas científicas e de uma escrita. Então, com isso, o Michel de Certeau pretende desvelar aquilo que não é dito, aquilo que a gente, enquanto operadores historiográficos, nós não dizemos, que são as leis silenciosas que regem essa ciência. Esse é o objetivo dele nesse livro. Vamos então ao primeiro elemento, que é o lugar social. Toda pesquisa historiográfica ela está ligada a um lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Ela está submetida a uma série de imposições. Ela está ligada também a privilégios. E por isso mesmo ela tem algumas particularidades. Ela tem um jeito de agir, um jeito de fazer. E esse lugar social, ele instaura os métodos e produz, inclusive, aí ele usa a expressão topografia de interesses, que organiza os documentos. Ou seja, esse lugar social ele não é neutro. Ele tem um jeito de agir, ele é uma corporação também. Isso tem aspectos positivos e negativos. Mas ela é uma resposta, principalmente, a dois grandes problemas da pesquisa histórica. São dois problemas fundamentais. O primeiro é a morte da ideia positivista de que o historiador reconstrói a verdade do passado. Essa é a ideia positivista. Né? Vamos apenas falar a verdade do que aconteceu. Essa ideia já caiu por terra. Já é debatida pelo menos desde os anos 60. E a segunda, o segundo problema é o quê? É que a interpretação do passado ela depende da filosofia particular e subjetiva do autor dessa pesquisa. Então, dois problemas. Uma verdade que não dá para reconstruir e uma filosofia pessoal do intérprete, do leitor. Então, tem dois grandes problemas aí. Né? Eu preciso primeiro comentar alguma coisa sobre esse problema da verdade. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque esse problema da verdade do passado ele atormenta muita gente, e principalmente os crentes. Né? Então eu vou buscar uma ajuda aqui de outro filósofo francês, que é o Paul Ricoeur, que eu gosto muito e que eu tenho estudado atualmente. Ele afirma o seguinte, ele diz que nós pertencemos ao reino da verdade presumida. O que é uma verdade presumida? Ela é uma ponte entre a absoluta validade da ideia de verdade, né? Ou seja, a ideia de que há uma verdade é filosoficamente plenamente válida. Há uma verdade. Né? Se não há uma verdade, não há nem sequer existência. Há uma verdade. E só que tem um outro problema na outra ponta, que é o quê? É a finitude do ser humano e a finitude da própria compreensão do ser humano. Ou seja, se há uma verdade absoluta, e ela há,
O problema é que o ser humano não é capaz de captar essa verdade na sua plenitude, mas apenas em partes. Então o que acontece? Ele chama o quê? Que nós temos uma verdade sobre o passado e essa verdade é presumida. Não só sobre o passado, mas sobre todas as coisas. Por isso, Paul Ricoeur, para explicar a maneira como o historiador lida com o passado, ele criou o conceito chamado representância, que é a maneira como a história opera o conhecimento por vestígios, porque nós não observamos diretamente o fato do passado, nós observamos apenas o vestígio, é aquilo que nós tratamos já em outros encontros. Ou seja, então o que acontece? Ele observa esse vestígio passado e elabora uma verdade presumida. Entretanto, por ser presumida, essa verdade está sujeita a uma retificação permanente. Então, o discurso histórico ele é alvo de uma retificação sem fim. E é por isso que na historiografia a verdade está sempre em suspenso. Ela está sujeita a novos estudos que retifiquem, que ampliem, que melhorem o estatuto anterior daquilo que já foi descoberto. Então ela está sempre em aberto. É uma verdade que nós defendemos, mas é uma verdade sujeita a revisões. Isso é fundamental para nós. Tá? Mas então a gente não sabe. Sim, a gente sabe, mas em suspenso. Porque se a gente souber plenamente e absolutamente, encerra-se a pesquisa. Acabou a pesquisa, não há mais nada a ser dito sobre isso. E nós sabemos que sempre há algo que pode ser dito. Ok, voltando então ao Michel de Certeau e a questão do lugar social. Então o que acontece? A ciência moderna ela é marcada pela origem das instituições de saber. Ou seja, as diferentes disciplinas da ciência moderna, elas nasceram ligadas a grupos de interesse. Então determinados cientistas se debruçavam sobre o corpo humano, outros sobre a botânica, outros sobre a geologia e por aí vai. Esses grupos diferentes passaram então a promover estudos específicos das áreas, e inclusive produzindo uma linguagem típica da área. Aonde isso acontecia? Nas revistas, nas publicações, os boletins das descobertas e tudo mais. É quando começam a nascer as revistas científicas. E aí forma-se então as instituições científicas. E a história, ela também tem uma instituição histórica. E é essa base coletiva desse lugar social que também se assenta a chamada ciência histórica. Por isso, então, a convenção no discurso histórico, quer dizer, a maneira como a gente fala e escreve na história, é sempre usando o nós. Você nunca escreve eu no teu texto científico. É um sujeito plural. Né? Então a gente usa no texto acadêmico o nós, ou, eu prefiro, o sujeito oculto. Não gosto muito do nós, ele fica meio divino assim, sabe? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu prefiro o sujeito oculto. Mas por convenção se usa então o sujeito oculto ou o nós. Só que tem um detalhe, esse nós do autor, ele corresponde numa outra ponta a outra figura que é o leitor da pesquisa. E o leitor desse texto histórico que apresenta o resultado da pesquisa, o verdadeiro destinatário da pesquisa, não é o público em geral, não é qualquer leitor. O destinatário são os pares, são os colegas da instituição histórica. É para eles que você escreve. Porque são eles que vão analisar o texto e vão acreditar nele, para ver se ele cumpriu as regras da pesquisa. Porque um texto valoroso na história é o quê? É aquilo que é reconhecido pelos pares. Não é aquilo que tem um sucesso de público, é o que os pares reconhecem como tal. Por isso que a gente tem o quê? Quando você faz um TCC, que é o teu primeiro ensaio de produção científica, você tem uma banca. A banca analisa isso. Dissertação de mestrado, tese de doutorado, passa por banca. Por quê? Porque a banca ela representa esses pares e a instituição histórica.
E isso marca, por exemplo, agora trazendo o meu exemplo, isso marca a diferença daquilo que eu escrevo na academia, no meu caso da teologia, mas que é uma teologia focada na história, e o que vai para o mercado. Os meus livros aí, outros, aqueles da Bíblia e outro material. Eu não estou apresentando o texto para os pares, né? Eu estou apresentando para o público em geral. E aí, a primeira coisa que muda é o quê? Não é mais o nós ou o sujeito oculto. Dali em diante é eu. E toda vez que eu uso um jargão técnico, uma expressão típica de uma área, seja da teologia da história, eu explico no texto, certo? A minha grande questão, e aí fica a dica, né, para quem quer se aventurar no mundo, fazer essa ponte de academia e mundo e o leitor comum, digamos assim, é que eu mantenho notas de rodapé. E nós vamos tratar delas depois, certo? Então vamos levar em consideração mais uma questão que o Certeau levanta. Essa instituição histórica, ela funciona na sociedade, ela não é autônoma. Ela se articula em trabalhos em equipes que dependem o quê? De líderes, depende de financiamento, busca de crédito, privilégios, junto a algumas entidades fomentadoras. Aí nós temos aqui nossas amarrações, por exemplo, CAPES, CNPq, e por aí vai, a uma determinada universidade. Internamente, ela se organiza como uma profissão, ela tem uma hierarquia própria, ela tem uma forma de recrutamento, um Enem, um vestibular, tem tudo isso. Né? Ela tem uma instituição que foi se formando no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, que é a universidade. E isso resume o que nós vivemos cotidianamente. Bolsa, orientadores, a escada na carreira, primeiro o mestrado, depois o doutorado, dá para pular, mas não é recomendável, etc, etc. Então tem todo um grande sistema nesse lugar social e que está preso a também um certo jogo político. E tem um ponto cego na instituição histórica, justamente por isso, que o Michel de Certeau daí demonstra para nós e a gente vive isso o tempo todo. O fato de haver uma instituição, ela traz possibilidades, que é esse fazer historiográfico, de um lugar historiográfico, mas também limitações. O que acontece? Esse lugar social, ele implica que algumas pesquisas serão possíveis e outras serão proibidas. Né? Esse é o ponto cego. Ele vai interditar ou permitir determinadas pesquisas. E um exemplo típico disso. Você somente vai desenvolver uma pesquisa de algo que você quer pesquisar se você encontrar um orientador interessado. Se não tiver um orientador, a tua pesquisa morre na casca porque tu não vai conseguir nem aprovar ela para buscar o financiamento que você quer. Então esse é o ponto cego. Por isso que às vezes algumas áreas elas ficam sujeitas à grande moda de um momento. Não? Você não consegue pesquisar algum assunto que não esteja debaixo de algum estudo já em andamento. E isso é típico de uma instituição. Certo? Bom, vamos então ao segundo elemento que ele trata, que é o quê? Que é uma prática. Esse lugar social, ele determina um jeito de fazer, ele determina uma prática. E essa prática ele é mediatizada por uma técnica. A técnica, o método, o jeito de fazer, ele vai definir se um texto é literatura ou ciência. Ela vai dizer se esse historiador produziu algo que vai para o campo da literatura ou campo da ciência. Então ele é um processo no qual o historiador faz do vestígio uma outra coisa. Porque lembrem, a expressão, ele fabrica algo, ele transforma a natureza. O historiador faz esse vestígio falar como? Trazendo as interrogações dele. E através das perguntas dele, hoje é que ele vai fazer esse vestígio do passado, trabalhar para ele. Então tem uma série de fundamentos. E o primeiro deles, o quê? As fontes na história. Os documentos, eles têm um papel central ao historiador. São as fontes da sua pesquisa. Já tratamos disso em outra palestra. Então, ir aos arquivos,
ou ir a essas fontes, que hoje é qualquer coisa, é a lei tácita da história. É o primeiro fundamento. Né? O teu orientador vai perguntar, qual é a tua fonte para isso? Da onde vai sair a pesquisa? Porque o estabelecimento dessas fontes ela é justamente o gesto fundador da historiografia. É ele que vai definir o que é um documento ou não. Na verdade, a fonte do passado, e é por isso que ela é um ato de fabricação, né, de transformação, digamos assim, porque a fonte do passado ela nunca é usada como tal. Uma carta, por exemplo. Uma carta não é usada como carta para me comunicar com alguém. A carta do passado eu uso como pistas de algo. Então dela eu extraio o quê? Eu encontro ali o descontentamento de alguém com o governo, uma crítica à igreja, a maneira como a família tratava com os escravos, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, no mesmo documento, você pode usar como fonte para assuntos completamente distintos. Por isso, nós operamos uma transformação da fonte. Um segundo elemento, aliás, uma segunda característica dessa prática que ele coloca é o seguinte: ele diz que a história ela sai do modelo para o desvio. O que acontece? As técnicas de pesquisa elas tiveram uma grande transformação, principalmente pela emergência do computador e das suas possibilidades. Antes, a pesquisa da história, o trabalho da história, andava com poucos vestígios. A partir desses poucos vestígios se criava um modelo e, de alguma maneira, a gente unificava as compreensões. Se andava muito na busca dessa lei geral. Não? Só que depois, com esse advento da ampliação da técnica, veio a possibilidade de trabalhar com uma grande série de pesquisas, principalmente as quantitativas. E aí vai se percebendo, descobrindo o quê? Não um padrão, mas o desvio. Você tem a ideia de comportamento tal na história, nos grupos sociais e tal, e de repente você vai percebendo, olha, as coisas não são bem assim. Nesse lugar funcionou diferente, naquele foi daquela maneira. Então a história, aos poucos, ela foi se deslocando, né, saindo dos grandes modelos de impérios e foi indo para as margens. E aí vai surgindo a história da feitiçaria, a história da loucura, a festa, a literatura popular, vai entrando uma série de, né, elementos da microhistória aí, que estão mostrando, né, o desvio do padrão. Então a história ela foi se deslocando do quê? Para as diferenças naquilo que havia de continuidade. Né? Então ela está focada muito mais na diferença, e não na semelhança, e não no padrão. E aí vem um exemplo bem claro, que nós tivemos um tempo atrás uma discussão no grupo do WhatsApp, em que a gente estava mencionando lá a história do pentecostalismo, e aí mencionou lá os modelos das 3 ondas, né, a primeira, a segunda, a terceira onda e tal, discussão sobre o termo neopentecostalismo e tal. E o Lucas Gesta comentava justamente isso. Olha, quando você vai analisar o caso específico, você vai ver que essa denominação, ou a igreja ali específica, ela não cabe nesse modelo das ondas. Porque na especificidade dela, a coisa aconteceu diferente. E é exatamente isso. O historiador, ele encontra a diferença nesse modelo, sem necessariamente desmerecer o modelo. Mas ele vai dizer, olha, tem variações aqui. E aí vem o terceiro fundamento disso, que é o quê? Que é a história como crítica. A história não tem mais a função totalizante de expressar um sentido, como a filosofia em alguns momentos teve e ainda tem, mas ela funciona como uma experimentação crítica dos modelos que saem da onde? Da economia, da sociologia, modelos culturais, antropológicos, seja o que for. Ela tem justamente isso. Ela vai mostrar, olha, o modelo ele é legal, ele funciona, mas aqui ele vai abaixo, porque ele vai mostrar a descontinuidade na história. Por isso que o historiador ele é um pentelho. Ele questiona modelos, ele incomoda, ele enche o saco. Né? Na teologia,
é dos historiadores que procede a crítica aos grandes modelos, às teologias sistemáticas. Principalmente daqueles que deixam a ortodoxia bem redondinha. Você encontra lá, olha, o Lucas Gesta de novo, para mencionar ele. Fala em paz da igreja, mas de qual igreja? É a pentelhação do detalhe. Por quê? Porque a gente descobre que não é bem assim. Tem desvios. Né? Porque a gente vai aonde? Na fonte, no documento. Interpretar e ver o que aconteceu ali. Então, na teologia acontece muito isso. O meu orientador, por exemplo, ele sempre diz isso. Olha, o teólogo sistemático deixa a casa toda organizadinha e redondinha. O historiador vem e diz, olha, tá bonito isso aí, legal, mas ninguém nunca agiu ou creu desse jeito. Isso aí tu tá botando palavras na boca do Abraão. Então, né, voltando ao Certeau, a prática da história levou a essa particularização enquanto ciência. E isso tem 3 aspectos que são conexos. Primeiro, ele mudou do estabelecimento de um sentido de um mesmo, um padrão, né, para o quê? Para o desvio, para a exceção. E aí o que ele faz? Ele produz o negativo daquilo. Mas esse negativo ele vem com significado. E aí ele faz o quê? Ele faz com que a pesquisa ganhe maior rigor. Ele é o cara que vai dizer, olha, vamos tornar esse troço aprofundado. Certo? É isso que ele faz. Segundo, a especialidade daí, da história, que se tornou a particularidade. O particular. Ela não nega as regularidades sociais. Mas ela presta atenção ao fato de que não escapa essa particularidade. E vai ver que, olha, nós precisamos aprofundar isso que foi pensado. Tem variáveis aí. Terceiro lugar, e a partir disso, então, desse modelo com desvio, o Certeau ele apresenta o terceiro aspecto, que é o quê? Que o historiador toma distância. A operação da história, então, ela analisa o dado a partir da lei presente e demonstra que o passado é um outro, é diferente, é distante. E aí ele marca o quê? A mudança, o distanciamento. Por isso que vocês vão olhar. Muitas vezes na história você vai ouvir essa expressão. Olha, recém aconteceu, tem que esperar passar um tempo para me distanciar dele. Para quê? Para tornar esse fato um outro e não ser eu mesmo. Para poder analisá-lo de uma maneira mais, entre aspas, neutra. Né? Porque a neutralidade, embora impossível, ela é sempre perseguida. Por isso que o Certeau ele valoriza profundamente a alteridade, a compreensão de que trata-se de um outro diferente de mim. E essa é uma das teclas que eu pessoalmente tenho batido muito quando eu estudo o Israel bíblico do passado. Eu quero entender esse distanciamento, a diferença, a alteridade. Né? Porque toda vez que eu coloco no Israel bíblico o meu comportamento, ou a minha ortodoxia, ou aquilo que nós julgamos ser a ortodoxia da Bíblia, a gente está criando um espantalho do Israel antigo e compreendendo aquele a partir de nós, e não a partir daquilo que o texto apresenta. Né? E isso é um problema para nós hoje, porque o nosso meio eclesiástico ele é completamente dominado por uma teologia sistemática totalizante, que coloca em cada personagem bíblico a si própria e as próprias palavras. Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Fechado parênteses, vamos seguindo no texto então. O terceiro elemento então que o Michel de Certeau traz é a escrita da história. Essa ciência ela tem uma representação. E essa representação somente é histórica quando ela está relacionada ao lugar social e à prática de desvio dos modelos que ele mencionou antes. E aí tem um grande paradoxo nessa escrita. A pesquisa ela é interminável, ela nunca acaba. Né? Verdade em suspenso, verdade a ser verificada. Mas o texto tem que ter um fim, ele tem que acabar. A pesquisa ela tem lacunas, mas a escrita tem que preencher as lacunas e dar um sentido. Daí que a própria escrita ela é uma inversão da ordem da historiografia.
ela encerra o texto, ela encerra a pesquisa, ela substitui o trabalho da lacuna pela imposição de um sentido. Ela tem que dar um sentido, isso tem que fazer o sentido. E aí fica muito relacionado àquilo que, de novo, o meu xodó do momento, Paul Ricoeur, que a escrita ela precisa gerar um enredo, um roteiro. Ela estabelece uma ficção do passado, que é esse roteiro. E aí, de novo, voltando ao Certeau, quando o historiador escreve, ele fabrica alguma coisa. Tá? Não escapa disso, ele vai fazer. Mas aí está uma diferença notável e muito importante para nós aqui. O historiador precisa revelar isso no próprio discurso dele. Ele tem que dizer como ele fabricou e a partir do que ele fabricou. Primeira coisa que ele estabelece, quando ele monta o texto dele, tem a ver com essa demarcação de espaço e de tempo de dar fim a um texto. O historiador estabelece uma cronologia e ele torna, por meio da cronologia, vários contrários compatíveis. Ele junta na cronologia coisas que estão esparsas. Porque na vida real, minha gente, os eventos são variados, são complexos, são esparsos e são até caóticos. Né? O que define aquilo que de fato influencia ou não? Muito difícil saber. Então, quando coloca na cronologia, o historiador vai construindo um sentido. Ele cria um marco zero da pesquisa dele. Tem um momento que começa. E ele cria um marco no final, onde termina. Essa é a atividade mais ficcional e imaginativa da historiografia. Ela realmente monta um enredo em cima. Um exemplo, de novo, do nosso grupo. O colega, o Lexel Rezende, ele compartilhou conosco a pesquisa de uma parte da história da música protestante brasileira. Qual foi o recorte dele? O primeiro disco do Vencedores por Cristo em 77. E o final, a morte do Sérgio Pimenta em 87. E aí onde é que ele estabelece, onde é que ele organiza esse caos? Ele coloca isso no contexto do militarismo de então, né, a ditadura militar, de como estava no momento, com a música brasileira e com este recorte da música. Isso é uma atividade ficcional, mas que é essencial ao trabalho do historiador. Não tem como escapar disso. E aí, voltando então à questão da construção do texto. Né? A construção da escrita historiográfica ela é mista e ela tem uma tipologia. O que ela faz? Ela é uma narração, de novo, uma ficção. Ela constrói um enredo. Ela cria uma sucessão de fatos. Ela pega um tempo referencial. Ela omite um monte de coisa. Você não vai citar todas as coisas que aconteceram no mundo naquele recorte de tempo. Tu omite muita coisa. Você inverte elementos para produzir um sentido. Então, o que o texto historiográfico faz? Ele trata de um conteúdo verdadeiro, ou seja, um fato que é verificável, mas ele faz na forma de uma narrativa. Ele narra, ele conta. Mas o segundo ponto, importantíssimo, ele é um texto que remete a outro, que remete ao que o outro tem a dizer, que é a fonte. Da onde saiu o que eu estou dizendo aqui? E por isso que ele funciona como? Pelas citações, pelas notas, pelo rodapé. É ali que ele funciona. Porque ele se estabelece como o saber de um outro. Ele está se remetendo a outro lugar. Esse é o teatro da história, é a encenação. A citação ela é a prova. Ela introduz um efeito de real, da realidade, que está ali a realidade, e traz para dentro do texto. Por isso que vocês vão ver, e na história isso é típico, notas de rodapé ocupando metade da página, às vezes quase a página inteira, porque é o discurso paralelo da apresentação da prova ou da apresentação daquilo que já foi discutido sobre esse tema. Então esse é um grande ponto, importantíssimo. Citação é central ao texto histórico. Citação ou nota de rodapé. E finalmente, tem a relação entre acontecimento e fato na escrita. O acontecimento
é o que recorta o dado, é aquilo que me dá uma inteligibilidade, aqui começa. Agora, fato histórico é aquilo que preenche e dá um sentido a esse fato, é o desdobramento dele. Né? Então, alguma coisa pode ter acontecido, mas ela não é necessariamente um fato histórico. Alguém pode ter morrido em 1914, né? Muita gente morreu naquele ano. Né? Muita gente foi assassinada naquele ano. Mas se o assassinato foi do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, aí se coloca uma marca. Ele se torna um fato histórico, como o início da Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele é inserido dentro de um sentido maior de política, economia, religião, seja o que for. O fato histórico, ele é aquilo que entra no encadeamento narrativo desse lugar social da história. E finalmente o Certeau traz aquilo, né, que é muito típico de um teólogo, que é o lugar para os mortos. A morte, vocês vão perceber que aparece muito seguido no texto dele. Tem um sentido filosófico aí, relacionado à questão da morte, podemos puxar Heidegger, Gadamer e outros aí. Mas também na teologia. Né? Então, o último paradoxo do historiador é o quê? A escrita põe em cena a população de mortos. Essa é a função da citação. É a função da fonte. Ela representa os mortos. Né? Alguém já disse que o historiador ele é um necrófago, né? Ele se alimenta dos mortos. Então, se a prática histórica encontra o passado na forma de desvios dos modelos presentes, a escrita, aí é o paradoxo, ela sepulta. Ela põe fim ao negócio. Ela exorciza a morte, colocando ela dentro do discurso. Por outro lado, o que ela faz? Ela marca o passado e redistribui as possibilidades do passado no presente. Ele mostra o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Ele estabelece o que, então? Um lugar para aqueles que estão vivos hoje, a partir disso que veio do passado. E aí o Certeau chama a atenção o seguinte: tem aí de volta a velha questão da história como um ensino para os vivos. História mestra vita. A gente diz isso aí, ela não serve para isso, ela não ensina nada. Né? O Hegel já fala disso. Né? Mas aqui ele diz sim, tem algo de ensino para os vivos nesse caso. Essas são, então, em resumo, as provocações centrais do texto do Michel de Certeau. Né? Que a historiografia ela se compõe de um lugar social, que determinam práticas, um modo de fazer essa história, e que tem um jeito de escrever essa história, para o bem e para o mal, para as duas coisas. Ele é muito realista nesse sentido, mas que é assim que funciona, e na opinião dele, funciona bem. Eu quero agora, antes de terminar, trazer um exemplo meu, né? Já que é uma palestra minha, eu tenho esse direito. O meu TCC na história foi sobre os 300 de Esparta, do Frank Miller. E o título, Isto é Esparta, a operação historiográfica nos 300 de Esparta, de Frank Miller. Eu tratei ali do quê? Da questão das obras ficcionais, ou seja, quadrinhos, cinema, seja o que for, mas que são baseadas em fatos reais do passado. O que nos coloca um dilema. Os limites entre o que é ficção e o que é historiografia. Onde está esse limite? Porque qual é o problema? O Frank Miller, ele fez uma operação. Ele pesquisou fontes primárias, ele foi no Heródoto, ele foi no Tucídides, ele foi à Grécia, ele visitou as Termópilas pessoalmente, olhou o local da batalha. Ele leu historiadores. E aí ele construiu uma narrativa sobre o passado e contou essa história do passado. E aí vem então a pergunta: ele é historiador? Ele fez um trabalho de historiador ou não? Porque nós temos que responder isso lá fora, defendendo a academia e o teu trabalho. Então, qual é a questão que eu coloquei no TCC? No final das contas, a conclusão? Sim, ele pode ser um historiador, mas do tipo antigo. Ele pode ser um historiador
como Heródoto, que vai e vê o lugar e conta sobre ele. Mas ele nunca pode ser considerado um historiador no sentido moderno, e aí entra o Michel de Certeau. Ele não está vinculado a um lugar social da história, e justamente por isso ele não é cativo pelas práticas historiográficas, ou seja, uma delas é usar a imaginação, mas manter ela presa aos documentos e às fontes, manter ela prisioneira, e ele também não escreve apresentando a prova e as discussões em torno do tema. Então ele não é um historiador moderno. Pode ser um antigo, mas moderno não. Isso vale para outras questões, tá? No debate com jornalistas que escrevem sobre história, em N outros assuntos que podemos lidar nessa nossa discussão sobre o valor da história. Então, concluindo, né, a principal marca do historiador é o quê? É o pertencimento a um lugar social que determina uma prática e o trabalho, né, e assim como determina um jeito de escrever. Por mais chato que seja, mas é esse o jeito, é a maneira como a gente faz. E um detalhe para mim é muito importante é o seguinte, né? Como na experiência da fé, a ciência tem um sentido comunitário. Ela funciona como comunidade, certo? E aí, né, não existe crente fora da igreja, não existe crente avulso. Existe uma comunidade. Assim também não existe historiador avulso. Ele funciona dentro de uma comunidade de saber. E isso é fundamental para nós. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado e vamos ao nosso debate.